temos. Eu quero te convidar agora para nós entrarmos na terceira dispensação. Nós temos aí um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência, um juízo. Deus criou o homem inocente. Se dependesse de Deus, ele seria sempre inocente. O homem olhou para Deus e falou: eu quero ser consciente. Na primeira oportunidade que ele teve de Deus de se orientar para escolher entre o bem e o mal, se guiando pela consciência, ele falhou. E Deus trouxe o juízo. Já estudamos isso. Agora Deus dá uma nova oportunidade. Pega essa descendência piedosa de Noé e seus filhos. Noé sabia de tudo isso que nós estamos estudando. Noé ouviu. Os seus pais, avós ouviram do próprio Adão que Deus é Deus, que Ele existe, que Ele fala, que Ele é verdadeiro, que Ele aplica juízo. Então, o evangelho que nós estamos estudando hoje, através da palavra, eles sabiam de conhecer, transmitido verbalmente, de pai para filho. Isso aqui não era novidade para eles, sabiam disso. E agora Deus chama o homem e dá uma nova oportunidade. 1656 anos depois, as águas do dilúvio baixaram, depois de quase um ano, e agora Noé sai da arca e vai começar a repovoar a terra. E Deus deu a oportunidade deles se organizarem em forma de governo humano. A dispensação do governo humano é aquela dispensação que o homem agora teria mais uma oportunidade. Além dele ouvir a consciência, ele iria se organizar como um governo, e todo governo tem regimes, regras, leis, e ele poderia tirar conselho um com o outro, criar leis, criar mandamentos, regras, ordenanças, regimes, democrático, teocrático, parlamentarismo, presidencialismo, a forma antiga. Mas o homem agora teria mais uma oportunidade da parte de Deus para não errar. Ele tiraria conselho, ele se aconselharia. Até aqui, o homem tinha que escolher entre o bem e o mal individualmente. Cada um tinha que escolher o seu caminho. Agora Deus manda eles se organizar e juntos eles tirarem conselho e escolherem obedecer à voz de Deus e aguardar o Salvador que viria um dia para redimi-los do seu pecado. Olha o dever deles, na sua apostila, está em Gênesis 9, 1 e 2. Que dever simples, povoar a terra, encher a terra e governar a terra. Concorda comigo que Deus não está pedindo nada de absurdo? Sabe o que é povoar a terra? Gerar filhos e filhas. É difícil isso? Não. Hoje, um pouco mais, mas antigamente era mais fácil ainda. Ordem de Deus para essa dispensação agora: eu não vou destruir mais a terra com água, vou fazer uma nova aliança com vocês, e para você saber, Noé, para você falar para os seus filhos que eu fiz um pacto com você, eu vou colocar o meu arco no céu. Este arco que nós conhecemos como arco-íris. A Bíblia não diz íris, a Bíblia diz meu arco. Íris é uma deusa da mitologia grega, e algumas pessoas chamam de arco-íris, mas Deus disse o meu arco. E eu vou colocar este arco no céu como um estatuto perpétuo. Quando a sua descendência perguntar o que é este arco colorido de uma a outra extremidade do céu, você vai falar para o homem, para a sua descendência, que eu fiz um pacto com você, que eu não vou destruir mais a terra com água. E que eu estou te dando uma nova oportunidade. Vai pegar os seus filhos, a sua descendência, você vai multiplicar a mesma ordem que ele deu para Adão no começo. Encha a terra. Tem mais uma coisa, eu quero que você espalhe-se na terra, é para espalhar, encher a terra, ocupe toda a terra. Eles poderiam ser fazendeiros, latifundiários, a terra toda era deles, com toda a sua fertilidade. Eles tinham os animais que saiu da arca para criar, poderiam ser ricos na terra. E eles tinham que governar a terra, a mesma ordem que Deus deu para Adão no começo. Então era povoar a terra, se espalhar na terra e governar a terra. Não era para deixar este inimigo mandar na terra. Eles seriam representantes de Deus na terra. Era para a descendência piedosa de Noé governar a terra. Qual foi a desobediência? Vamos ler? Gênesis 11, 4. Deus mandou povoar, encher e espalhar. Olha o que eles falaram. Vinde, edifiquemos nós uma torre, uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados. Juízo, a confusão das línguas, assim o Senhor os espalhou. Gênesis 11, de 7
a 8. Queridos, não precisa nem interpretar. Nós temos aí na apostila vários assuntos que não temos tempo de comentar agora, mas você que tem o material pode estudar na sua casa. Deus acabou de falar que para o homem ser salvo, ele não tinha que fazer nada. Ele não tinha que colocar pedra em cima de pedra até chegar no céu. Ele só tinha que gerar filhos, espalhar na terra, governar a terra. Salvá-lo do seu pecado era uma provisão de Deus. Deus já havia prometido um Salvador. O homem nunca ia conseguir se salvar. Só que em vez de se espalhar na terra, eles fizeram exatamente o contrário. Vinde, ajuntemo-nos, vamos formar uma cidade e vamos fazer uma torre para chegar até o céu, a famosa Torre de Babel. 427 anos depois, só 427 anos depois, o homem já estava empenhado num projeto suicida. Fazer uma torre para chegar no céu. Hoje você pode imaginar, na época eles não tinham ideia da distância do céu à terra. E eles queriam chegar lá na imediata presença de Deus, colocando pedra em cima de pedra. Facinho, né? A ciência nos ensina hoje que se o homem pudesse ir ao sol, se tirássemos o problema do calor, se tirasse o problema de queimar qualquer tipo de aeronave que seria incendiada na metade do caminho, se tirássemos o problema, só deixássemos a distância, ainda assim, se alguém pegasse o meio de transporte mais veloz da Terra, o foguete mais veloz e fosse para o Sol, quem ia chegar lá ia ser seus filhos. Que se viajássemos na velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, para sair do nosso sistema solar, você teria que viajar numa velocidade dessa e você morreria de velho e não sairia do sistema. Agora imagine o homem saindo de tudo isso daqui, chegando na presença de Deus, colocando pedra em cima de pedra, subindo lá para falar com Deus. Deus, quando viu que até aqui, queridos, não tinha línguas, não tinha idiomas. Todo mundo falava uma língua só. Deus disse, o homem é um. O homem é um. 427 anos depois, só tinha um idioma. E quando Deus viu que o homem desobedeceu a sua ordem, se uniu para fazer uma torre para chegar no céu, ele falou, vamos acabar com esse projeto. Desçamos e confundamos a sua língua. Um belo dia eles estavam trabalhando, e o juízo de Deus caiu sobre esta obra, e apareceram milagrosamente os idiomas. Não sei que língua eles falaram, mas apareceram as línguas. Mas suponhamos que alguém falasse o japonês, o outro português, o outro árabe. Imagine o pedreiro pedindo pedra em japonês e o servente falando em árabe. Imagine um pedindo água em inglês e o outro que está servindo falasse o português. Não sei qual eram as línguas. Mas apareceram várias línguas. Resultado, a construção parou. Esse povo que estava fazendo a torre, cada um foi achando aquele que falava a sua língua e foi ficando para um canto. Não tinha intérprete, não tinha escola de línguas, ninguém estudava inglês, português, francês. Não havia como se relacionar. Cada um foi para um canto e nasceram aqui as nações, com as suas línguas, como existem hoje. Muitas outras foram aparecendo, dialetos. Mas até aqui, a Bíblia fala que o homem era um só, falava uma só língua. Está vendo por que Deus chamou Abraão e falou, Abraão, eu vou fazer uma nação de você, que é nosso próximo assunto, porque aqui nasceram as nações e nenhuma delas servia a Deus. Deus não tinha uma nação na terra. Todos estavam debaixo do juízo que veio da Torre de Babel. Nasceram as nações, cada um foi para o seu canto, e a obra parou. Queridos, eu quero encerrar essa terceira dispensação dizendo que ela é um exemplo para nós, ela serve como exemplo de vida para nós, para nos abrir os olhos que a respeito de salvação ninguém pode fazer nada.
Nós só temos que aceitar aquilo que Deus fez. Ir para o céu não custa nada. Assim como entrar na arca não custava nada, salvar-se ou entrar na arca da salvação chamado Jesus, era só esperar o tempo de Deus. Deus falou: vocês povoem a terra, enchem a terra e governem a terra. Só isso. Deus se encarregaria de reatar a comunhão do homem perdida lá no Éden com ele. O homem não tinha que fazer nada disso. E muito disso, queridos, nós podemos ver hoje. Quando a palavra de Deus para salvar uma vida é tão simples. Mas o homem gosta de projeto suicida. O ser humano gosta de coisa complicada, cara e falida. Eu já vi gente falando que não tem fé para acreditar em Deus. Mas se você conversar com ele 5 minutos, você vai encontrar fé para acreditar em cada lixo. Eu já vi gente falando que não tem tempo para Deus, mas ele tem tempo para cada porcaria na vida. Eu já vi gente falando que ele não consegue crer num Deus único e verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus é simples. Olha o que ele escolheu para salvar a humanidade: fé. Fé. Sabe quem pode ter fé? Todos. Um analfabeto pode ter fé. Uma pessoa muito culta pode ter fé. Um pobre pode ter fé. Um preso pode ter fé. Um rico pode ter fé. Todos. Deus colocou o céu ao alcance de todos. O homem não tinha que fazer nada. No entanto, ainda hoje você encontra muita gente com um projetozinho como esse aqui da Torre de Babel na sua vida. Ele querendo traçar o seu caminhozinho complicado para ir para o céu. Querendo pagar o seu karma, querendo reencarnar muitas vezes como macaco, como borboleta, como onça, para virar um espírito de luz. Querendo ser uma descendência do macaco evoluída. É verdade. Você encontra cada teoria furada, complicada. Quando, na verdade, para o homem voltar para Deus e ter a comunhão com Deus, só o que ele tem que fazer é crer e obedecer. Mais nada. O grande preço que tinha que ser pago, Jesus pagou na cruz do Calvário. Grande preço. É que às vezes a pessoa gosta do complicado. Eu já vi gente, teve uma pessoa que uma vez falou para mim assim: eu não sei como é que vocês conseguem ir na igreja 3 vezes por semana. Eu não sei como é que vocês conseguem comprar uma Bíblia e pagar R$100 numa Bíblia. E sem querer, eu conversando com ele, eu descobri que ele tinha uma coleção de latinha vazia de cerveja. Caríssima. Não sei quantos exemplares. Falei: engraçado, isso aí você consegue. Era o deusinho dele. Se mexesse numa latinha daquela, você tirava o Deus dele do altar, ele perdia a paz. Mas Deus ele não conseguia acreditar. É uma torrinha de Babel que ele criou para ele, um caminho complicado. Queridos, se Deus não estiver no nosso coração, alguma outra coisa desprezível estará tomando o lugar de Deus. Deus é simples, ele falou: olha, governe a terra, se espalhe, gere filhos e filhas, viva a sua vida normal, espere, o Salvador virá, espere. Ele prometeu: da descendência da mulher eu vou tirar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas e se eu morrer e eu não ver esse Salvador chegar? Para Deus não tem morte, você simplesmente vem para onde Ele está, paraíso. Para a presença dele. Quando o pó volta para o pó, quem acreditou nele volta para a presença dele. Continua vivo, não tem morte com Deus. A morte não estava no começo, quando Deus criou o homem, ela não existia, olha aqui, ó. Não tinha mundo dos mortos. E nos planos e na vida de Deus, ela não existe. A Bíblia chega a dizer que aos olhos do Senhor, a morte dos seus é preciosa. Por quê? É simplesmente uma passagem da vida humana para a vida espiritual. A morte é um inimigo de Deus que será vencido no dia do juízo final. A morte também será lançada no lago de fogo. É o último inimigo a ser vencido. O império dela não é eterno.
Teve um princípio quando o homem pecou, e quando o problema do pecado foi resolvido e tratado e expiado, e tudo vai fazer parte do passado, a morte também deixará de existir. Porque ela nunca esteve nos planos de Deus. Deus não criou a morte. Foi a desobediência que trouxe a morte. Foi o pecado dos nossos pais. Portanto, Deus é simples. E na terceira dispensação do governo humano, nós encontramos que o homem gosta de complicar. Ele gosta de deuses caros, complicados, ele gosta de teorias furadas, vazias, como essa que eu acabei de falar, que o homem veio do macaco. A pessoa acredita que o homem veio do macaco porque ela diz assim, não, eu creio na evolução, eu não tenho fé para crer que Deus criou o homem. O homem que deu origem a essa teoria chama-se Charles Darwin. Ele se arrependeu dela e morreu convertido, assistido por cristãos no leito da morte. Só que ele tentou desfazer a obra que ele criou, a teoria que ele criou, e não conseguiu mais. O inimigo usou ela para fazer dela uma religião. Só que o livro que ele criou na época, quando ele não era cristão, que deu origem a essa teoria, chama-se O Século da Razão. É onde ele fala da evolução. O próprio Darwin ficava perturbado na sua mente com a sua teoria. Ele ficava preocupado com o olho humano, com o olho dos animais, porque ele não evolui. Ele tem o mesmo reflexo desde quando nasce até quando morre. Isso era um fantasma na mente dele. E esse livro chamado O Século da Razão, ele tem mais de 200 vezes as citações. É possível, acredita-se, entretanto, talvez. Mas a pessoa fala, eu não tenho fé para acreditar num Deus verdadeiro que diz que ele criou o homem. Mas ele tem fé para acreditar nessas afirmações. Talvez, é possível, entretanto, acredita-se, talvez. Mas ele acredita no falso. Ele acredita no inseguro, no complicado, no caro, no distante. E Deus não tem por objetivo provar nada para ninguém. Deus não prova que ele criou o homem. A Bíblia diz que ele criou o homem e acabou. Deus é verdadeiro, ele não fica provando. Ele não mente, ele não brinca. Se ele disse que ele criou, é porque ele criou. Hoje a ciência já nos ensina que o ser humano veio da terra, porque tudo que tem aqui no nosso corpo tem na terra. É possível um cientista pegar um corpo humano de 80 quilos e falar, você tem tanto de água, tanto de ferro, tanto de alumínio, tanto disso, tanto daquilo. Uma vez eu estudei isso, eu descobri que nós temos no corpo um tanto de enxofre suficiente para matar as pulgas de um cão. Nós temos no corpo um tanto de ferro que dá para fazer 1,5 maço de prego. E assim por diante. Ou seja, tudo que tem aqui está ali, uma prova de que Deus fez do pó da terra. E Deus não prova isso. À medida em que vamos estudando, vamos descobrindo como Deus é verdadeiro, como Ele fala a verdade. Amém, queridos?